Boa tarde, novamente. Você que nos acompanha pelo nosso Facebook e pelo nosso canal no YouTube. Como vocês sabem e perceberam, nós tivemos uma interrupção na nossa programação e, novamente, o motivo é a questão de energia. Estamos trabalhando para que o ocorrido não se repita e faremos o possível para garantir para você a programação completa do dia de hoje, principalmente para aqueles que nos deixaram e que ainda não retornaram para o link. Lembro que toda a programação é gravada e vai ficar disponível no nosso canal no YouTube. Então, para facilitar a temática e aquilo que nós estamos vivenciando até o momento, eu volto a palavra para o professor doutor Mário Tito de Almeida, que fala sobre as considerações sobre a ontologia da pessoa humana, desafios contemporâneos. Professor Mário Tito. Muito bem. A Faculdade Católica de Belém, ela quer ser, de alguma forma, uma referência em estudos filosóficos e teológicos que possam levar a modificações no pensar contemporâneo ou a aprofundamento de temáticas contemporâneas com uma fundamentação bastante forte no que diz respeito ao olhar para a realidade com a ideia de valores que sustentam essa mesma realidade. E a Faculdade Católica de Belém, ao colocar essa Semana Filosófica, pretende também mostrar o curso de filosofia aqui da Faculdade Católica, um curso que já é reconhecido pelo MEC e que, portanto, o diploma tem peso na sociedade paraense, quer se estabelecer, então, como uma referência nesse campo filosófico e teológico. A discussão que eu estou propondo fazer aqui é exatamente uma discussão sobre a pessoa humana. Ou seja, de alguma forma entender o que é que se entende por pessoa, o que é que se entende efetivamente pelo entendimento do homem na existência, na contemporaneidade. A discussão, então, passa por entender e saber olhar as coisas. Talvez uma das coisas mais importantes da filosofia seja exatamente essa capacidade de olhar. Aristóteles diz que o primeiro ato, o primeiro passo da filosofia é o admirar-se. E a admiração é uma atitude de um olhar diferente. É um olhar de quem vê nas coisas ordinárias fatos extraordinários. Ou seja, o olhar filosófico é um olhar que não se contenta com o superficial. O olhar filosófico é aquele que não se contenta com as respostas simples, mas entende que a complexidade do real exige um olhar mais aprofundado. Lá onde as pessoas veem a normalidade ou a naturalização das situações e dos fatos, lá o filósofo vai além. Ele tenta ir entendendo quais são as raízes desse real, daquilo que nós chamamos de existente. Então, o primeiro movimento que eu proponho a fazer é o movimento do ver. Ver de maneira diferenciada, enxergar as coisas a partir de pressupostos que me fazem entender o que é que condiciona, o que é que influencia aquilo que nós estamos vivendo. E a contemporaneidade, ela é pródiga em situações onde a gente precisa entender que o que está em jogo aqui não é exatamente uma situação específica, mas toda a compreensão do que é o ser humano. E aí o Quino, que nos deixou no ano de 2020, cartunista argentino, criador da Mafalda e do Manolito, que está aí, ele colocava nas suas charges reflexões profundas, reflexões filosóficas a partir de um contexto argentino. E essa charge que você está acompanhando aí, ela expressa uma situação muito interessante. É a situação de que, às vezes, como diz o Manolito, as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Ou seja, as pessoas sempre esperam que um terceiro, que uma realidade externa, que uma situação fora da gente faça as coisas mudarem, faça as coisas serem melhores. Mas, na verdade, como diz a Mafalda, somos nós que temos que fazer as coisas serem melhores. E aí vem uma questão que para mim parece muito séria. Nós precisamos tomar os rumos da situação. Portanto, na contemporaneidade, a gente é chamado a perceber para onde estão indo essas perspectivas do ser humano que é cada vez mais fragmentado. Nesse sentido, a fala da Mafalda mostra uma situação bem interessante. Sermos melhores. O que significa pessoas serem melhores?
no mínimo, significa dizer que a situação como está precisa melhorar, precisa ser diferente da que já é. Então, nós vivemos num mundo onde se percebe essa diminuição do valor e da dignidade da pessoa humana e percebe-se também, de alguma forma, a necessidade de se fazer alguma coisa. Então, com a Mafalda do Quino, nós dissemos que a filosofia nos ajuda a pensar alternativas para o mundo que está aí. E o que é que o mundo está nos mostrando hoje? Quando a gente fala mundo, a gente não está falando de uma realidade fora de nós. O mundo, nós fazemos parte do mundo, nós estamos no mundo, nós somos parte dessa casa comum, como diz o Papa Francisco. E uma das coisas que são estabelecidas, que a foto que está aí aparecendo talvez nos revele com a sua crueldade, não é somente a situação lá dos refugiados que atravessam o Mediterrâneo em busca de dias melhores, não é só essa situação de degradação humana de um povo que busca na Europa ou em outros lugares melhoria nas condições de vida. Mas o que está representando nessa foto quase que é um simbolismo da realidade que nós estamos vivendo. Na contemporaneidade, nós vemos aquilo que o Agamben vem denunciando nos seus livros, que é a ideia da vida nua. Ou seja, a vida nua como expressão de pessoas que são despojadas dos seus direitos, da sua dignidade. O Agamben, quando escreve isso nos seus livros, ele vem dizendo exatamente que a sociedade contemporânea, o Estado contemporâneo, é um Estado que promove a nudificação das pessoas. E quando ele fala em Estado, ele não está falando de um Estado específico ou de um país específico. Está falando da própria organização, da relação de poder que se estabelece na sociedade. Então, o primeiro ponto dessa realidade que nós vivemos é a amostra de uma diminuição da dignidade da pessoa humana. E isso se revela no Mediterrâneo, como se revela nos Estados Unidos, como se revela aqui na Amazônia, ou seja, uma estratificação de pessoas, dos mais nobres aos mais fracos, daqueles que têm mais direitos e daqueles que não têm direito algum, daqueles que têm coisas sobrando e daqueles que são hipossuficientes. Portanto, se estabelece, que é uma história que vem já há muito tempo, mas que nessa contemporaneidade a coisa acaba sendo até naturalizada. Talvez uma situação da realidade contemporânea não seja tão somente essa gradação de pessoas mais nobres ou menos nobres, que ao longo da história a gente percebeu, mas exatamente a sua naturalização. Ou seja, das pessoas não mais se questionarem por que isso, aceitarem isso como normal. Então, essa foto mostra um aspecto da realidade muito, muito importante. Nós vivemos numa sociedade que relega muitos seres humanos a uma situação de diminuição dos seus direitos, de nudificação. Um segundo ponto que está estabelecido na sociedade contemporânea é exatamente a ideia de que nós vivemos numa sociedade de morte. Uma sociedade que promove a morte, uma sociedade que tenta encontrar no conflito, na guerra, na oposição, naquilo que se chama de violência institucionalizada e realizada na prática, as tentativas de solução para todos os problemas. A ideia que nós queremos colocar aqui é que nós vivemos numa sociedade violenta. Não só a violência, de novo aqui dois níveis de visão, né? Uma visão mais superficial, uma visão mais profunda. Numa visão mais superficial, nós falaríamos da violência em si, né? Do uso das armas, que mata pessoas, do discurso que justifica o uso das armas, das situações sociais, onde a gente percebe que quanto mais você tem arma, mais a sociedade se torna violenta. Mas eu quero ir além dessa visão. Eu quero ir além desses dados que estão postos aí. Eu quero dizer que nós vivemos numa sociedade que a violência ela não é apenas física. A violência ela é psicológica, a violência ela é simbólica. Ou seja, é uma contemporaneidade de violências que alcançam toda a dignidade da pessoa humana. Feminicídios, nunca na história recente do país cresceu tanto o número de violência doméstica como nestes períodos de pandemia em 2020. E sobre dois estratos sociais mais fragilizados. De um lado, a violência contra a mulher, e até chegando ao feminicídio. Do outro lado, a violência contra crianças.
que são considerados pelo direito de incapazes inclusive de se defender. Então, o aumento dessa violência, como eu digo, não só a física, mas essa violência simbólica que relega pessoas a segundos planos, a gente percebe que é uma amostra da sociedade. Os discursos de ódio, o discurso de diminuição de pessoas, a incapacidade de aceitar o diferente, as intolerâncias, são todas expressões de uma sociedade violenta. Um terceiro aspecto que eu gostaria de destacar, ainda nesse campo, e a foto nos ajuda a isso, é exatamente a expressão de uma sociedade que destrói. É uma sociedade que não deixa pedra sobre pedra. É uma sociedade, como vai dizer um filósofo italiano, Gianni Vattimo, é uma sociedade do pensamento fraco. É uma sociedade que não aceita mais, na nossa contemporaneidade, não aceita mais as grandes respostas, as metanarrativas, não aceita mais justificativas da realidade que sejam ancoradas em situações até meta-históricas. Então, nesse sentido, a expressão do que a gente vê na foto é uma expressão do rosto da sociedade contemporânea, de pessoas desprotegidas pela desconstrução social que se vê, e nessa desconstrução social vai se levando crianças, vai se levando os indefesos. Então, nós vivemos numa crise que nos coloca a grande pergunta: o que está acontecendo com essa sociedade? Veja bem, aqui eu não estou dizendo que está tudo mal, que nós vivemos num mundo perdido, mas nós vivemos num mundo que fragmenta o homem, que de alguma forma trouxe ao homem o seu empobrecimento enquanto um ser que merece dignidade, como diria Pico della Mirandola. A grande questão que se põe aqui é se perguntar onde é que está o homem nessa perspectiva. É como eu falo nas aulas de filosofia, né? A crise ética é, na verdade, uma crise antropológica, ou seja, é uma crise que põe em questão o próprio ser humano. Ao ser relegada à questão de vida nua, ou como, de novo, citando o Agamben, como ele fala do homo sacer. O que é o homo sacer para Agamben? O homo sacer, a palavra... Bom, a expressão homo sacer está lá no direito romano antigo, né? Mas quando ele usa a expressão sacer, em latim sacer, tem dois significados. De um lado, o sacer como aquele que é o escolhido, aquele que é escolhido para algo mais digno. Então, sacer, daí vai nascer a palavra sacerdote, né? Então, o sacer, o sacerdote, o escolhido para guiar o povo, para cuidar do povo. Mas a palavra sacer também, em latim, significa aquele que é excluído, o separado por exclusão. Tem aquele que é separado por dignidade e o separado por exclusão. Esse sacer, que é a figura do homo sacer, no direito romano, era aquele que podia ser morto, podia ser assassinado, e aquele que cometeu essa ação não era punido, porque aquele homem era sacer, ou seja, não era nada. Então, nesse sentido, nós estamos percebendo na sociedade contemporânea quase que um retorno àquele paradigma hobbesiano do estado de natureza do cada um por si. E essa é uma situação que nós vivemos hoje e que precisamos refletir sobre ela. Então, esse primeiro momento da minha fala é para dizer: estamos vivendo numa sociedade desafiadora porque o homem está em crise. O segundo momento da nossa fala é o momento do julgar. Julgar aqui não tem a ver com dizer, decidir o que é certo, o que é errado, ou dizer quem é culpado, quem é inocente. O julgar aqui é um olhar com a perspectiva de entender efetivamente quais são as raízes dessa coisa. E aí eu antecipo logo uma conclusão da minha fala, é dizer que a filosofia precisa retomar urgentemente a sua capacidade de ser profunda e radical. Radical no sentido de ir buscar a raiz, por isso radical, radix em latim, né? Buscar a raiz e no profundo da realidade. Então, julgar significa tentar ir no profundo das coisas, não aceitar respostas simples para situações complexas. E vamos entrar então, a pergunta que me move agora é exatamente essa: onde é que está a raiz de toda essa situação? A primeira coisa que eu preciso dizer é que uma das situações onde a coisa se parece muito mais explicativa dessa realidade é como se entende a ética. Talvez
se nós descêssemos mais em detalhes, nós iríamos perceber que nós vivemos numa crise ética, porque é uma crise de valores, crise de referências, crise de paradigmas, crise de postulações de comportamento. A moralidade do agir humano, ela está colocada em crise exatamente porque há, como diz o professor João Carlos Petrini, há uma ausência desses paradigmas. Quando você não tem paradigmas, você não sabe mais a referência, onde aportar, onde parar, para onde direcionar a sua ação. Então, nesse sentido, nós vemos nessa sociedade de ausência de paradigmas. No que diz respeito à ética, e essa discussão ela está dividida em três vieses, em três horizontes de compreensão da ética. O primeiro delas é exatamente entender a ética. Há uma corrente que entende a ética como algo que é ontologicamente fundamentado. O que é isso? Algo que fundamenta a própria ação do homem. O homem é enquanto é ético. O homem ou ele é ético ou ele não é. Quem nos ajuda nessa reflexão é exatamente o Emmanuel Levinas, que diz exatamente isso. O Levinas diz o seguinte, a ética é a filosofia primeira, porque, na verdade, é na expressão da sua ação em busca do bem, do fazer o bem, de fundamentar as suas ações com vistas a valores, é que o homem encontra a sua própria raiz ontológica do ser enquanto ser. Então, na verdade, a ética ontologicamente fundamentada. O homem é enquanto fundamentalmente ético. E quem nos dá a sustentação para isso é o pensar grego. O pensar grego, portanto, o pensar grego clássico, em especial Sócrates, Platão e Aristóteles, vão fundamentar as suas discussões sobre a ética exatamente com a ideia de que a ética faz parte íncita, ela faz parte íntima do próprio ser humano. É interessante nós lembrarmos a figura de Sócrates aqui, quando ele diz que Sócrates tem dois movimentos filosóficos importantes no pensamento dele. O primeiro movimento é o movimento do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, a necessidade de você, ao invés de querer conhecer o mundo como queriam o cosmos, como queria os pré-socráticos, na verdade, o Sócrates ele diz assim, o primeiro conhecimento que você tem que ter é um conhecimento de si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E o segundo movimento é o movimento de quando eu conheço a mim mesmo, eu percebo que tudo o que eu conheço não é nada diante do universo de conhecimento que eu preciso ter. Daí vem o só sei que nada sei. Mas nesse movimento entre o conhece-te a ti mesmo e o só sei que nada sei, existe uma certeza no Sócrates, é de que quanto mais eu conheço bem, mais eu vou fazer o bem. Portanto, a ideia de que eu, ser humano, sou ser humano, conheço bem e faço bem. Uma junção entre ontologia, epistemologia e ética. Nessa mesma caminhada, você vai ter o pensamento de Platão e você vai ter o pensamento de Aristóteles. Inclusive, o Aristóteles, lá na Ética Nicômaco e na Política, ele vai dizer com todas as letras, ética e política são profundamente íntimas e ligadas em si. Então, esse é o pensamento ético dos gregos. Mas quem vai dar mesmo a fundamentação do pensamento, diria eu, ontologicamente fundamentado, é o pensar cristão. E aqui a gente precisa reconhecer, e infelizmente pouco estudados, seja a importância dos primeiros filósofos cristãos, mas em especial dos grandes nomes da filosofia cristã antiga e medieval, que é Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Dois filósofos, alguém pode perguntar assim, mas Mário Tito, eles não são teólogos. A grande questão é que na Idade Média você não tem a separação entre filósofo e teólogo, porque na verdade há uma junção muito profunda entre o pensar racional e o pensar da fé. Mas o Agostinho e o Tomás foram gigantes, exatamente porque nas suas obras eles vão fundamentar que o homem, ao fazer o bem, está expressando o seu próprio ser homem, mas inspirado, ligado totalmente com essa inspiração, com a luz divina que já está inserida no ser humano. O pensar cristão traz uma novidade, a novidade de uma fé que não é uma fé abstrata, mas é uma fé encarnada, portanto é uma fé que se desenrola como ética. Não existe a ideia de uma fé que não seja também uma ética e um compromisso social.
Então, o pensar cristão, ele acredita que o homem é bom, o homem faz o bem, justamente porque ele é criatura de Deus que assume o bem. Porém, essa é um dos horizontes da ética. Existe um segundo horizonte que eu costumo chamar de uma ética socialmente construída, que especialmente isso está presente na modernidade, na fase da modernidade, onde você faz uma separação clara entre fé e razão, e aí você vai pautar o pensamento na razão, e aí você vai ter o quê? A razão vai justificar a moralidade. E aí você vai ter com Kant, você vai ter com os vários filósofos da modernidade, você vai ter a ideia de que você vai construir a tua moralidade a partir da compreensão racional. E, em muitos casos, na modernidade, você vai ter a ideia de que a ética é o fazer o bem, e aquilo que é o bem nessa cultura pode não ser na outra cultura. Aquilo que é o bem num determinado momento histórico pode não ser o bem no outro momento histórico. O que determina isso? A coisa que é socialmente construída. Ou seja, não tem mais a referência em uma metafísica, em uma visão mais ontológica aprofundada. Você tem a realidade sendo construída naquela construção social que se dá na interação entre os atores sociais. E é uma ética que vai sair daí, é uma ética que vai aprofundar efetivamente a construção de valores que são específicos para aquele momento. Perdeu-se aquela dimensão de valores que são eternos, que são constantes, independentes da história e do tempo. E uma terceira expressão é daquilo, eu diria, eu coloco isso como ética para quê? Mas, na verdade, é uma própria negação da ética. É um movimento iniciado com Nietzsche, né, que vai dizer que do nada, na verdade, as coisas elas não provêm de uma origem, elas não provêm de uma ideia mais aprofundada em termos de fundamentação, seja religiosa ou metafísica, mas vai dizer que é importante o traço dessa desconstrução da ética foi dada pelo próprio Nietzsche na Genealogia da Moral e no outro livro importante que é preciso ler, que é o Para Além de Bem e Mal. Com essa obra, Para Além de Bem e Mal, ele vai reforçar alguns argumentos que ele já tinha colocado no Assim Falou Zaratustra, onde ele vai dizer que é preciso superar aquilo que se chama de bem e de mal. Isso foi construção de uma mentalidade fundamentada desse jeito. Então, na verdade, essa construção de bem e mal foi uma construção de alguém que quis impor essa dimensão do bem e do mal, mas que, na verdade, na prática, o homem precisa se libertar desses conceitos de bem e de mal para poder ser humano. E ele vai propor a ideia do super-homem, que é exatamente o homem que é movido pela vontade de poder. Então, esses três momentos da ética vão iluminar exatamente a nossa tratação sobre a questão da pessoa humana. E aí eu gostaria de traçar, então, uma construção conceitual filosófica em cima da questão de indivíduo e de pessoa. A palavra indivíduo, ou seja, indivíduos em latim, é uma palavra que me traz uma situação bastante clara. Indivíduos, em latim, significa alguém que é fechado, é indivíduo, é aquele que está fechado em si mesmo, que pensa em si mesmo, aquele que, quando fala com os outros ou se relaciona com os outros, fala tão somente porque quer ter interesse na causa para ele mesmo, né? Então, indivíduo, na sua acepção mais originária, é alguém fechado em si mesmo, que pensa em si mesmo. Então, a sociedade individualista é uma sociedade narcisista. Como diz o Caetano Veloso, Narciso acha feio tudo que não é espelho. Então, nesse sentido é que você estabelece uma sociedade de indivíduos, cada um fechado em si, cada um pensando em si. O contrário do indivíduo é a pessoa. A dimensão da pessoa, tão bem explorada por Emmanuel Mounier, tão bem aprofundada por Carol Wojtyla, tão bem discutida no âmbito do pensamento de Martin Buber e tão bem entendida do ponto de vista do pensamento dos filósofos franceses dessa época, do personalismo, vai mostrar que pessoa não é algo fechado em si mesmo. Pessoa é, acima de tudo, relação. O filósofo Ortega y Gasset, espanhol, vai dizer que eu sou eu e minha circunstância. Eu sou eu e tudo aquilo que me cerca. Eu não posso pensar que eu sou eu e ponto. Eu me abro às relações. Então, uma discussão importante é entender essas raízes históricas. Logicamente que eu não vou passar todos os filósofos que vão aparecer aqui, mas eu quero colocar o slide exatamente porque eu acho que é importante. Mas antes de falar dos filósofos, eu queria falar dessa crise e dessa tentativa de despertar. O filósofo ele precisa entender a crise como um momento importante de melhoria.
Crise do verbo crino, que significa crivar, significa separar o que presta do que não presta. Então, a crise é uma oportunidade de você sair dela para melhor, de você ir separando aquilo que te impede daquilo que te faz voar, né? Então, quais são os sintomas dessa crise e quais são os sintomas do despertar? Um olhar para a realidade, nós fizemos agora há pouco. O que nós fizemos agora há pouco? Olhamos para a realidade no nível ôntico, é a violência das armas, é a gente que passa fome, é o pessoal que está sem luz em Amapá, é a galera que está passando necessidade também porque perdeu terra, etc. e tal. Mas olhando no nível mais ontológico, a gente percebe que o que está em jogo mesmo é a diminuição e a fragmentação da pessoa humana. Nesse sentido, nós voltamos à ideia. O que falta efetivamente são referenciais. Referenciais por quê? Porque você não tem paradigmas mais. E a gente fica naquela discussão. Eu preciso agir pela minha própria liberdade, eu sou autônomo, eu ajo porque eu quero, eu ajo porque eu posso, eu ajo porque eu tenho vontade, eu ajo porque sou impulsionado pela vontade de poder, eu ajo porque eu tenho uma libido que me leva para frente? Ou eu preciso de uma lei que me impeça para fazer algo? A grande discussão entre autonomia e heteronomia aqui. Ou seja, eu faço porque eu quero ou eu faço porque a lei me diz para fazer? Ou será que a realidade é a junção dessas duas coisas, né? A minha vontade de fazer me é ajudada também pela lei. Então, essa é uma discussão que no campo da ética ela é muito importante. Aproveito para fazer uma propaganda aqui da nossa faculdade, né? Porque a faculdade ela oferece três semestres de ética, por exemplo. Ética 1, Ética 2 e Ética 3, porque essa discussão nós entendemos aqui na faculdade como central na nossa abordagem de hoje na contemporaneidade, e a católica ela dá essa possibilidade. Então, se você ainda não é na católica e quer fazer filosofia, esse aqui é seu lugar, viu? Inclusive tem aí as informações, está aparecendo aí do site, como fazer para ter mais informações. Filosofia é um curso que vai te dar capacidade de ver as coisas de maneira diferente. E aí vem a grande questão. Diante dessa situação, eu preciso me indignar, portanto, sair chutando tudo, reclamar de tudo, ser Sebastião contrário, fazer resistência e tal, ou eu preciso produzir cidadania? Então, essas questões, elas estão postas porque, de alguma forma, vivemos num período de crise antropológica. Ou seja, quem é o homem? A grande pergunta que se faz. Quem é o homem? Então, a pergunta antropológica ilumina todas as outras perguntas filosóficas. Portanto, é preciso fazer uma caminhada filosófica. De novo, eu digo, não se preocupem com os filósofos que aí vão aparecer, eu vou passar por eles, né? Eu vou passar por eles, mas me interessa mostrar que em filosofia a gente precisa ter o substrato de quem já pensou, né? Quem são esses caras, ouvir, conversar com eles. Então a modernidade ela vai ser uma ruptura. O que nós vivemos hoje, ela se estabelece a partir do momento da modernidade. O que é a modernidade? Aquilo que nós chamamos de idade moderna, né? Começa a aparecer lá no século XIV, começa a crescer na sociedade um sentimento de ruptura. Eu diria que a modernidade ela foi preparada por 3 eventos históricos. O primeiro evento histórico vai se dar exatamente com as grandes navegações, que vai alargar a compreensão de mundo. O segundo evento histórico, eu vou dizer que é justamente a perspectiva de uma tentativa de liberdade em todos os campos, em especial, inclusive, no campo religioso. Isso vai acontecer com a Reforma Protestante, né? A ideia de eu fazer a interpretação da palavra de maneira autônoma, sair um pouco das amarras sociais e políticas que havia, Reforma Protestante, que foi acompanhada logo em seguida pela Contra-Reforma. E depois um terceiro momento que eu acho importantíssimo é exatamente a busca de você, naquele momento, construir um renascimento. O renascimento ele vai ser um terceiro elemento histórico que vai explicar a modernidade. Repetindo, grandes navegações, Reforma Protestante e Renascimento vão ser as bases da modernidade. E aí, na modernidade, você vai ter o questionamento do aquilo que for fé. Então, a res cogitan, ou seja, o ser que pensa, o pensamento e a razão como critério de verdade, né? Então, a racionalidade explica, mas a grande questão da modernidade vai estar exatamente com a manipulação dessa razão, que os filósofos da escola de Frankfurt vão chamar de racionalidade instrumental.
Ou seja, uma racionalidade que, de alguma forma, vai construir sempre a dominância de um grupo sobre outro, da técnica sobre o dominado. Então, a ciência, e aqui é bem interessante, porque o pensamento do Augusto Comte vem ao encontro de tudo isso aí, porque ele vai dizer que a própria filosofia é uma etapa anterior à própria felicidade humana. Religião no primeiro estágio, filosofia no segundo estágio e a ciência no terceiro estágio, como o ponto mais alto do progresso da humanidade. A virada do século XIX para o século XX foi de um momento fantástico de otimismo sobre a ciência e sobre a tecnologia. A humanidade vibrava. A virada do século XIX para o XX foi uma virada de grandes esperanças, porque a ciência iria dar a salvação para todos. É como se dissesse assim, fora da ciência não há salvação. Então, nesse sentido, se postula o fim da metafísica e se entra na ciência cada vez mais prática, mais instrumental. E o modelo antropológico, aqui eu queria chegar nesse ponto, o modelo antropológico da modernidade, da racionalidade instrumental, vai ser o Homo faber. O que é o Homo faber? É o homem que produz, é o homem que vai fazer as coisas. Ele vale enquanto ele produz, ele vale enquanto ele é útil na sociedade, ele vale enquanto ele estabelece relações de benefícios, seja para quem é o empregador dele, seja para a família, no olhar muito mais pragmático. Então, esse Homo faber vai ser o modelo do homem enquanto estruturado pela modernidade. Mas nós chegamos à pós-modernidade, que é, de alguma forma, essas amarras vão crescer cada vez mais. Então, a pós-modernidade ela aparece como um momento mais alto daquilo que o Bauman vai chamar de liquidez, da liquidez das relações, né? Essa liquidez onde você não tem mais segurança em nada. Aliás, eu brinco nas minhas aulas que a liquidez está tão líquida, que nós já estamos já na modernidade gasosa, né? Que não tem mais sustentação de absolutamente nada. Porque na água tu pode até criar um barquinho e navegar, no ar fica mais difícil. Então, nós vemos na exasperação exatamente dessa desconstrução do ser humano. E onde é que nós chegamos e por que nós chegamos? Repito, eu não vou passar todos eles, vou apenas citá-los, porque eu acho importante a gente ter essa base filosófica. Falei ainda agora há pouco do Hobbes, enquanto que ele pensa o homem a partir da ideia do homo homini lupus, ou seja, o homem é o lobo do outro homem. Percebam o que significa isso. Enquanto em Agostinho e Tomás você tem o homem como aquele que, inspirado e iluminado pela graça divina, é capaz de fazer o bem até naturalmente, o Hobbes vai dizer não. O homem, na verdade, ele já tem esse sentimento natural de animalidade mesmo, que vai ser contraposto para o Rousseau. O Rousseau vai dizer, não, o homem é bom selvagem, o homem ele nasce interagindo com a natureza, mas a própria construção social, a civilização, o vai estragar. E aqui tem uma coisa interessante para entender a realidade contemporânea. O Rousseau vai dizer que a civilização ela começa a dar errado no momento em que a desigualdade se instaura entre o grupo humano. Ele vai escrever um livro chamado As Origens da Desigualdade entre os Homens, onde ele vai dizer claramente que, no momento em que alguém disse, isso aqui é meu, ele está dizendo, isso aqui não é teu. E nesse momento que alguém tem e o outro não tem, se estabeleceu a desigualdade. Então, a desigualdade como expressão da realidade civilizatória a partir da modernidade. E aí você vai ter o John Locke, inglês, que vai construir fundamentalmente a ideia de liberdade individual e direitos civis. Então ele vai dizer assim, o homem é essencialmente livre e nós precisamos garantir essa liberdade. E essa liberdade vai ser, para Comte, uma necessária superação do religioso, que se mantida esse religioso, ele vai aprisionar o homem. Então, a primeira liberdade vai ser a liberdade de sair daquilo que eles entendiam, os modernos entendiam, como a grande amarra, que era a ideia do religioso. O Kant vai discutir metafísica, porque vai entrar na metafísica dos costumes, vai trabalhar no campo amplo da razão, muito mais localizada, naquilo que ele chama de razão prática, e o Marx vai trazer a discussão para o materialismo dialético, ou seja, dentro das amarras da história. Com o liberalismo, você vai ter a ampliação dessa questão do homem dentro dessa perspectiva de uma busca de afirmação,
E por isso o Homo faber vai encontrar no liberalismo a sua forma mais acabada. E aí o Nietzsche, então, como eu falei agora há pouco, vai trazer uma crítica profunda a essa mentalidade mais aprofundada de uma ética ontologicamente fundamentada, porque vai criticar exatamente o que ele chama de moralidade judaico-cristã. Quem é que faz contrapor a isso, né? Onde é que nós encontramos essas contraposições? Nesses filósofos aí. De um lado, nós temos aqueles que pensam a humanidade do ponto de vista mais racional e vão acabar fundamentando o conceito de indivíduo. Do outro lado, aqueles que vão criticar essa visão, como os filósofos da escola de Frankfurt, e vão fazer uma crítica a essa racionalidade instrumental, com Horkheimer, com Adorno, com Habermas, com Walter Benjamin, com Marcuse. Mas esses filósofos que agora eu vou citar são filósofos que vão fundamentar por que a gente precisaria resgatar o conceito de homem como pessoa. Primeiro, o Marcel. O Gabriel Marcel, ele vai dizer o seguinte: é verdade, Heidegger, que o homem é Dasein, ou seja, o homem está jogado aí, o homem foi colocado aí. Mas é também verdade de que o homem não é só jogado aí, ele é um ser em construção, ele precisa ter horizonte de construção para ele efetivamente estar dentro da perspectiva de criar-se, de construir-se na sua relação. O bonito do Marcel, ao definir o homem como homo viator, ele está dizendo o seguinte: o homem é peregrino, mas não é sozinho. O homem é caminheiro, mas ele não está só. Então, essa construção do homem se dá na relação. É o que o Buber vai dizer nas suas palavras princípio. Ele vai dizer, as palavras princípio são eu e tu. Eu só tenho o direito de me chamar eu se eu considerar e valorizar a dignidade de um tu. Se eu não fizer isso, eu não tenho o direito de me chamar eu. E ele vai dizer que o grande problema da contemporaneidade, no momento em que ele vive, é que não existe mais essa relação do eu-tu. O que existe é uma relação do eu com isso, porque é uma sociedade do descartável, onde eu transformo o tu numa coisa. Então, é uma coisificação das relações. Então, um eu, isso. Ora, se eu só tenho o direito de me chamar de eu, se eu cuidar do outro como tu, e no momento em que eu cuido do outro do tu, como coisa, eu não tenho mais o direito de me chamar de eu, significa que nós vivemos numa sociedade do isso, do coisa, ou seja, uma realidade da coisificação total. O Levinas também vai trazer essa ideia da alteridade, dizendo que nós somos chamados a ser seres humanos na medida em que valorizamos o rosto do outro, a visage do outro, o rosto em francês, né? A valorização do outro. Demos o rosto para o outro. O outro me revela quem eu sou. É nesse sentido que aí vai arrematar muito bem o Emmanuel Mounier, quando ele vai falar do personalismo. O personalismo é a ideia de que o homem é relação. Eu não posso dizer que o homem não se relaciona, porque o homem só é na medida em que ele se abre a essa comunicação, como vai dizer o Karol Wojtyla, Papa João Paulo II, quando ele vai valorizar o pensamento do Mounier, dizendo o homem se encontra em relação, em comunicação na sociedade. E, por fim, para fechar esse aparato mais histórico, filosófico, o pensamento do Emmanuel Mounier, aliás, do Jacques Maritain. O Jacques Maritain, ele vai colocar o dedo na ferida. Ele vai dizer, precisamos resgatar um humanismo que seja integral. Integral em que sentido? Integral onde nós possamos resgatar essa fragmentação que acontece. E essa fragmentação acontece por quê? Porque com o Lima Vaz, famoso, grande filósofo Lima Vaz, Henrique de Lima Vaz, brasileiro, ele vai dizer que o homem é uma junção profunda de corporeidade, de racionalidade e de espiritualidade. É corpo, alma e espírito. Pela ideia do corpo, é a ideia do homem localizado historicamente. Pela ideia da alma, é a ideia da racionalidade, psique, em grego. E pela ideia da espiritualidade, a ideia da transcendência, ou seja, eu vou além dessas amarras de tempo e espaço. O Lima Vaz diz que justamente a fragmentação ela vai romper com essa unidade.
E, portanto, é preciso reintegrar o homem na linha do humanismo integral do Jacques Maritain. Ou seja, essas três dimensões voltarem a ser encontradas na dimensão atual. E eu diria que um dos problemas, desafios contemporâneos, é exatamente perceber que o homem às vezes vira corpo somente, ou vira só psique, racionalidade somente, ou vive uma espiritualidade destacada dessa relação mais corpórea, histórica e psicológica. E nesse sentido, a gente precisa entender que o humanismo integral do Maritain é exatamente a tentativa de juntar essas dimensões. A dimensão de você poder trabalhar nessa perspectiva da integralidade de corpo, alma e espírito. E eu quero dizer para você o seguinte, eu estou falando aqui, mas estou imaginando você acompanhando. Se você tiver perguntas, se você tiver dúvidas, se você tiver comentários, olha, pode fazer, porque aqui nós estamos num espaço de diálogo também, tá? Eu estou aqui com o microfone, a equipe aqui comigo, mas pode ter certeza que você em casa vai poder também participar. Então, se você quiser mandar perguntas e questionamentos, aproveite agora, tá? Porque depois acaba, você faz a pergunta, não tem jeito de responder. Então, faça agora, porque quando eu terminar aqui, a gente vai poder abrir para as perguntas, tá bom? Então, eu falava do Maritain, que discute essa questão do humanismo integral. Me permita só me dizer uma coisa com relação a isso. Uma coisa que, para mim, é muito importante para dizer nesse momento. É verdade que o Henrique de Lima Vaz fala das três dimensões do homem, né? O corpo, alma e espírito. Mas eu diria que talvez a gente precise resgatar uma quarta dimensão, e aqui eu estou me apoiando no pensamento da Edith Stein, uma quarta dimensão que ela é fundamental, que é a dimensão da afetividade. Você tem que ter a dimensão do corpóreo, do racional, do transcendental e espiritual, mas também a dimensão da espiritualidade. E aqui eu estou pensando, por exemplo, nos grandes pensadores da psicologia que falaram da importância do amor, da afetividade na educação do ser humano, né? O Carl Rogers, por exemplo, o grande autor da psicopedagogia, ele vai dizer com todas as letras que a educação ela passa necessariamente pelo amor. O Paulo Freire vai dizer que todo saber tem que ter sabor, o sabor do afeto. Dom Bosco vai falar que educação é coisa do coração. Então, na verdade, se você for perceber, nós, seres humanos, não podemos ser reduzidos à corporeidade. Dizer, não, um dia esse corpo vai acabar e, portanto, vou aproveitar o dia porque amanhã eu vou morrer. Essa é uma dimensão muito reduzida do homem. Essa é a visão fragmentada do homem. O homem é muito mais do que corpo. O homem é corpo, é psique, racionalidade, é espiritualidade, é transcendência, e o homem é afetividade. Justamente porque essas dimensões foram fragmentadas que o homem talvez tenha perdido aquele sentido da vida. Eu lembro muito de um livro do Walter Frank, do Viktor Frankl, obrigado, do Viktor Frankl, que diz em busca de sentido. O homem vive em busca de sentido numa sociedade que não te dá sentido. E o grande erro, talvez, da contemporaneidade é o homem querer buscar sentido fora, nas questões sociais, estruturais, nas coisas históricas. E talvez o sentido profundo encontre-se na reeducação para uma integralidade humana, onde os sentidos se encontram nessa dimensão de um dinamismo, eu diria quase que num sínulo, num homoousios dos primeiros cristãos, dos primeiros concílios que falava do homoousios, da junção perfeita. Né? Então, talvez essas quatro dimensões precisam ser reestruturadas e redinamizadas. Então, a ausência de sentido pode estar correspondendo à ausência de uma integralidade maior do ser humano, como diz o Jacques Maritain. Eu me lembro, quando eu falo do Maritain, eu lembro sempre do grande santo que eu conheci na vida, chamado Dom Vicente Joaquim Zico, que era um apaixonado por Jacques Maritain. Dom Vicente ele era um conhecedor profundo do pensamento do Jacques Maritain, e ele dizia com todas as letras, Mário Tito, o Jacques Maritain, ele deixou tudo o que ele escreveu, porque ele se converteu, ele deixou tudo para aprofundar o sentido da vida dele, e no leito de morte, ele e a Raíssa Maritain, ele pediu alguma coisa para ler, ele queria ler alguma coisa antes de morrer. E a Raíssa trouxe um dos livros dele, do Jacques Maritain, para ele, e disse, não quero esse livro, isso para mim não me serve mais. Me traga a Bíblia, porque eu quero ler alguma coisa que me possa transcender dessa realidade e eu ser integral na transcendência.
Então, assim, o Maritain é o cara que vai dizer para a gente, é preciso retornar a essa integralidade. Por isso, o reducionismo se dá com o homem indivíduo. É uma sociedade narcisista, como eu falei, porque é preciso entender que se a crítica nietzschiana é interessante para desestabilizar alguns fundamentos que parecem ser eternos, no sentido de não mudar de opinião, mas ela traz consigo essa realidade do cada um por si, essa realidade da vontade de poder, essa realidade de que é preciso superar o bem e o mal. E por isso o sistema de mercado e a própria crítica marxista vão se encontrar nessa perspectiva. Por quê? Porque numa primeira perspectiva que a gente vai perceber, o pensamento marxista ele vai reduzir o homem à classe. Ele vai reduzir a essa dimensão de classe, sem a perspectiva dessa capilaridade da pessoa humana. Então, você tem dois tipos de ideologias dominantes, apesar de nem todo mundo considerar assim. Mas, de um lado, você tem uma ideologia do sistema de mercado, que nos transforma em consumidores e homo faber, e, do outro lado, nós temos uma crítica originária marxista que transforma todo mundo em classe, sem a dimensão. No meio disso aí, precisamos desenvolver um pensamento que seja uma superação de uma sociedade que é a sociedade da aparência, a sociedade do paradoxo do público e do privado, coisa que o Nicolau Maquiavel consolidou no Escrito Príncipe, dizendo que a vida pública não precisava da ética, a ética devia ser relegada à vida privada, e, portanto, ele vai estabelecer ali uma separação entre política e ética, né? E vivemos, então, e aí eu vou usar duas expressões de um documento que parece ser apenas teológico, mas de uma filosofia profunda, que é um documento do Papa João Paulo II, Fides et Ratio, que o Papa vai concluir a sua encíclica dizendo que vivemos na era da certeza é não ter certeza. Eu costumo dizer que talvez nós estejamos vivendo uma espécie de neo-heraclitianismo. Nós vivemos aquela ideia de Heráclito, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará, como dizia o Heráclito na música Como uma Onda, né? Na verdade, o Lulu Santos pegou do Heráclito, mas nós vivemos nesse momento onde tudo é muito passageiro, tudo é muito instável, tudo é muito líquido, tudo é muito gasoso, então não tem certeza de nada, na ida da minha verdade não é a tua verdade, e o Papa João Paulo II fala que na pós-modernidade o tempo das certezas teria irremediavelmente passado. O homem deveria finalmente aprender a viver num horizonte de ausência total de sentido, sob o signo do provisório e do efêmero. Talvez essa seja a principal marca da contemporaneidade, a tentativa de você não ter mais nada seguro. Então, o reino do negacionismo, o reino do anticientificismo, o reino do controle de mentes através de uma sociedade do controle, como diz o Deleuze. Então, como diz o Papa João Paulo II, o processo de reducionismo equivale ao próprio processo de esvaziamento ontológico do homem. Então, quando eu digo assim, a crise ética é uma crise antropológica, o Papa João Paulo II fundamenta isso na Fides et Ratio, dizendo que esse reducionismo é um esvaziamento ontológico do homem, ou seja, o homem perde a sua profundidade de ser, que culmina com a sua despersonalização. O homem deixa de ser pessoa, o homem passa a ser indivíduo, né? E com a consequente perda de sentido da sua própria existência. Não que tudo isso explique suicídios e depressões e angústias, mas isso dá um sinal para perceber que, às vezes, a contemporaneidade te dá desafios onde você resolve eles com coisas muito, muito contemporâneas, com muito momento presente. Eu esgoto meu dia no próprio dia, o famoso carpe diem, né? Bom, diante desse quadro filosófico de fundo que nós estabelecemos, né, depois de nós termos visto a realidade, julgado, olhado sob a perspectiva mais filosófica profunda, e a gente vai dizer, sim, e daí? O que a filosofia tem a ver com isso? Por que você está falando isso numa semana de filosofia? Primeiro, porque a filosofia tem muita coisa a dizer sobre isso. E segundo, porque isso deve levar a um agir. Mas atenção, agir aqui não significa o fazer pelo fazer. O agir aqui significa na linha de um fazer que é refletido. Então, é nesse sentido que a gente fala de um agir.
E aí eu lembro de novo, você que está nos acompanhando, que talvez não é da Católica, olha, o vestibular está aberto, está aí embaixo, você pode se inscrever para o vestibular da Católica, aqui, curso reconhecido, nota muito alta no MEC, o MEC veio aqui, viu as instalações, viu o corpo docente, viu a dinâmica que acontece aqui, percebe-se claramente que essa é uma faculdade muito séria. O seu diploma tem peso social. Então, faça o vestibular para a filosofia, você será muito bem-vindo aqui na nossa faculdade. O que a filosofia tem a dizer por isso? Qual é que é a missão da filosofia na contemporaneidade? Será que a filosofia ela tem que se contentar apenas em ficar nos guetos, ficar ali isolado? Filósofo é aquele cara meio estranhão, que está ali no canto, que fica pensando, que se isola da sociedade. O filósofo é isso. Qual a missão da filosofia? Por que fazer filosofia nos tempos contemporâneos? E eu começo dizendo uma frase do Karl Jaspers. O Karl Jaspers, filósofo alemão, vai dizer que a filosofia, mais do que útil, a filosofia é necessária. A filosofia não é útil, no sentido ela não te ajuda a construir pontes, a construir prédios, ela não te ajuda a fazer um bolo, ela não te ajuda a construir um BRT. A filosofia não faz isso. Ela não é útil nesse sentido utilitarista, mas ela é necessária. Porque para você fazer tudo isso e fazer com consciência, fazer sabendo o que está fazendo, você precisa da filosofia. A filosofia não à toa é chamada de a mãe de todas as ciências. E mais, a filosofia... E aí eu acompanho o que fala o Kant, não se ensina a filosofia, se ensina a filosofar. Ou seja, é o modo de fazer filosofia, é o pensar criticamente a realidade. Então, qual é a missão da filosofia na contemporaneidade? Elencaria algumas delas. A primeira, uma sadia e crítica volta às fontes. A filosofia precisa voltar para as suas origens. Ao longo desse processo de modernidade, pós-modernidade, a filosofia foi se perdendo nos meandros pseudocientíficos, pseudo-livres, pseudo-hermenêuticos, mas precisa voltar à sua raiz grega de dar respostas fundamentadas com valores metafísicos. Segunda missão, ir além do pensamento fraco de Vatimo, o pensiero debole, aquele pensamento água com açúcar, postular respostas profundas que dão sentido à existência humana. Terceira missão, superar as tentações da racionalidade instrumental. Ou seja, ir além do simples fazer, de um comprometimento com o sistema de mercado, com um sistema que só gera competitividade entre as pessoas. Por isso, uma crítica muito forte vai aqui a uma certa mercantilização da filosofia no ensino médio, Filosofia apenas para passar no Enem, filosofia apenas para ganhar alguns pontos no final do ano. Não. Filosofia deveria estar além dessa racionalidade instrumental. Filosofia para entender a vida, que vai além das provas e dos concursos. Hermenêutica e metafísica, e aqui eu coloco duas áreas em confronto. Não é dúvida para ninguém que a filosofia, ela com a modernidade e pós-modernidade, foi sendo quase que tão somente hermenêutica. Talvez o grande Fabrício Meroni, que vai dizer que foi um dos diretores desse lugar onde nós estamos aqui, no Centro de Cultura, ele dizia que o grande problema é que filosofia tinha se tornado apenas e tão somente hermenêuse, interpretação. Quando a filosofia se torna só hermenêutica, ela esquece a sua vocação de ser metafísica, ontologia. E aí é importante nós trazermos essa discussão de que a hermenêutica, sim, mas sem metafísica, não. Se a realidade é socialmente construída, ela é socialmente construída porque ela é ontologicamente fundamentada. Ou seja, eu entendo a realidade como socialmente construída, porque a sociedade acontece na relação entre os atores. Mas essa construção precisa ter um modelo, precisa ter uma referência, precisa ter um paradigma, é o ontologicamente fundamentado. E um quinto ponto de missão da filosofia na contemporaneidade é exatamente saber entender, ler, interpretar, aprofundar o desafio do mundo novo, que é o da dromocracia cibercultural. O que é a dromocracia? A dromocracia é o poder da velocidade.
Dromocracia é a análise que se faz de que é mais poderoso quem é mais veloz. E aqui eu não estou falando da velocidade apenas do carro que corre mais ou corre menos. Eu estou falando da velocidade de quem chega primeiro a algum objetivo. Então, essa dromocracia. Vivemos num mundo dromocrático, onde tem mais poder quem é mais veloz, quem tem mais condições de chegar a um objetivo. Mas esse mundo é mais complexo ainda. Ele não é apenas dromocrático, como diz o professor Eugênio Trivinho e a professora Lígia Souza, doutora pela PUC de São Paulo. Mas é dromocrático porque é cibercultural. Essa velocidade, esse poder da velocidade, não se dá apenas no deslocamento do espaço físico. Agora, é mais veloz e é mais poderoso quem detém a tecnologia cibernética. É mais impressionantemente dominante quem detém tecnologias de construção de realidades virtuais, aquilo que o Trivinho vai chamar de glocal, que não é nem o local nem o global, é esse espaço virtual que nós tivemos que aprender meio que na marra durante a pandemia, com aulas remotas, com lives, com YouTube, com Facebook. Transformamos a nossa vida para aquilo que já vinha acontecendo, que era a cibercultura, né? Essa que o Pierre Levy tanto falava na década de 90. Então, assim, vivemos num mundo novo, o mundo da dromocracia cibercultural. Qual a missão da filosofia? Entender, perceber onde fica o homem nessa perspectiva, à luz do que o Papa Francisco fala na encíclica dele, Laudato Si, a tecnologia é boa desde que esteja a serviço do homem. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer. E a última coisa, a última reflexão que eu gostaria de fazer com vocês na linha do agir, é a pergunta, ela muda um pouquinho, mas permanece na mesma vibe. Qual a missão do filósofo na contemporaneidade? Se a filosofia tem um papel de buscar as origens, de buscar entender as fontes dessa realidade contemporânea, e o filósofo nessa perspectiva? O que é que o filósofo precisa saber para poder ter essa perspectiva? A primeira coisa é que o filósofo ele precisa ser práxico. O que é ser práxico? Práxico significa aquele que age com praxis. E o que é praxis? Praxis não é prática. Praxis é uma prática pensada. É uma ação que foi refletida. O movimento é o seguinte: eu penso, eu ajo, eu repenso, eu avalio, eu ajo de novo. É um constante agir práxicos. E o Habermas vai dizer que a praxis tem que ser dialógica. Eu vou já falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, o filósofo precisa ser práxico, ou seja, aquele que é capaz de abstrair das coisas, o homem de reflexão, mas também o homem da ação social. O homem que não está alheio ao que acontece no mundo. Portanto, o filósofo é o cara que lê o mundo, que enxerga o mundo, que está inserido no mundo, mas é o cara que consegue abstrair daquilo que é passageiro para entender aquilo que é mais profundo. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto importante é a ideia de que o filósofo é um anunciador. O filósofo ele não é o cara só do olhar a coisa agora. Ele é o homem das utopias. Ele é o homem daquilo que tenta entender a realidade enquanto algo a ser alcançado. Aliás, essa é uma palavra muito mal compreendida hoje no nosso vocabulário do senso comum, né? Utopia como sonho, como ilusão. Utopia, na verdade, é algo que eu não tem lugar agora, mas que vai ter no momento em que eu construir. Utopia é o que move a minha vida. Utopia são os sonhos que fazem eu agir. Então, quanto mais utopias eu tiver, mais eu preciso lutar para elas acontecerem. Se eu quero um Brasil melhor, eu tenho que lutar por ele. Se eu quero o fim da fome, eu tenho que lutar contra a fome. Então, assim, o filósofo é aquele que abre utopias e busca sentido para as coisas. Terceiro ponto importante, o filósofo é aquele que denuncia. Justamente porque ele anuncia utopias, ele denuncia aquilo que impede a chegada da utopia. É aquele cara que vai discutir e perceber que é importante ter ações políticas. E aqui a política é entendida no sentido de cuidado da polis, cuidado da cidade. Então, nesse sentido, denunciar tudo aquilo que faz com que a polis não seja um lugar para todos, uma casa comum. Então, o filósofo é um ser práxico,
é um ser que anuncia, é um ser que denuncia, mas é um ser que dialoga. O filósofo, ele é chamado a ser o homem que se abre ao diferente. O homem e a mulher que percebem a importância da diferença. E aí o Habermas fala da praxis dialógica. O que é a praxis dialógica? A praxis dialógica é uma ação que nasce do diálogo. É uma ação que não é minha, é uma ação que é nossa, é do coletivo. E é nesse sentido que a gente percebe o quanto a filosofia é importante. Porque o filósofo, ou ele é do diálogo, ou ele é um dogmático. O contrário do filósofo é o cara que sustenta totalmente o conservador, aquele que não muda de opinião, aquele que está arraigado. O filósofo, ele está sempre instável, mas ele tem muito claro onde ele quer chegar. Então, ele se abre ao diferente para aprender. E aqui eu lembro do Buber, que eu já falei aqui, falando que o outro tem a dignidade de ser visto como tu, porque eu preciso reconhecê-lo na sua dignidade. E, por fim, nessa visão mais do agir, qual a missão do filósofo na contemporaneidade? Ir além do ôntico. Não aceitar as coisas de maneira simples, não deixar-se naturalizar, padronizar comportamentos. A discussão que a gente faz aqui na Católica é uma discussão exatamente disso. Não aceitar, digamos assim, não aceitar raciocínios que sejam superficiais, rasteiros demais. A gente precisa, para isso, o filósofo é o cara que lê. O filósofo é o cara que estuda. O filósofo é o cara que vai estar o tempo todo aprofundando pensamentos. O filósofo é o homem da leitura, porque ele só consegue ler o mundo se ele compreender a possibilidade de quem já pensou esse mundo. Então, ir além do ôntico significa você não aceitar o que é dado de primeira. Você sempre partir do princípio do questionamento para ir aprofundando cada vez mais. É como o alpinista. O alpinista, ele quer chegar no topo da montanha. Mas se ele não questionar o ponto onde ele está aqui, na base da montanha, ele nunca vai chegar lá. E o que é questionar? É subir um degrau. Quando ele subiu o primeiro degrau, ele precisa questionar esse primeiro degrau para passar para o segundo e assim por diante. Ele vai chegar até o fim. O que eu quero dizer ao final de tudo é o seguinte, é que a filosofia, por ser uma manifestação do espírito humano mais profundo, precisa ser construção de pessoas. E na linha do agradecimento que eu dou aqui, eu faço questão de ser um agradecimento internacional, porque eu acredito muito que a pessoa humana ela deva ser valorizada onde ela estiver, em que país ela estiver, em que cultura ela estiver. O fundamental é valorizar a pessoa e as suas potencialidades. Se não for assim, a filosofia passa a ser também uma construtora de ditaduras, de totalitarismos. A filosofia precisa ser construção de vida humana com dignidade. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês nesse momento aqui. Eu quero agradecer à Faculdade Católica, elogiar, inclusive, pela iniciativa de ter uma semana de filosofia tão importante, utilizando as ferramentas que estão à disposição, mas fazer com que aquilo que a gente produz aqui dentro da faculdade chegue até você, chegue até a sua casa, seja que você esteja acompanhando aqui ao vivo, seja que você entenda isso, depois assista isso gravado, mas que chegue a mensagem de que é possível ter um mundo melhor se a gente souber utilizar a ferramenta fundamental que é a filosofia. Muito obrigado. Bem, isso dá um TCC. Nós que somos muito gratos ao seu tempo e à disponibilidade nesta tarde, professor Mário Tito, por toda esta realidade que venciamos mesmo em meio às dificuldades. Como eu disse no início dessa transmissão, nós tivemos uma queda de energia, por isso interrompemos a nossa programação por algum tempo, mas lembro, aqueles que chegaram depois e estavam acompanhando antes, podem ter acesso a este vídeo deste quarto dia de semana acadêmica no nosso canal no YouTube. Então, professor, muito obrigado pela partilha, por tudo aquilo que vivenciamos nesta tarde. Antes de passarmos ao bloco de perguntas, eu devo registrar aqui a presença de pessoas e presenças muito ilustres que nos acompanharam durante a maior parte da nossa live nesta tarde. Entre eles, o diretor de programação da TV Nazaré, Marcos Valério. Agradecemos também a presença de Dom Antônio, coordenador do curso de Teologia aqui da Católica de Belém. Mais uma vez conosco o professor Henrique Juvenal,
a nossa secretária-geral, Cristina Bandelac, o padre Lindomar, que é o vice-diretor aqui da Católica de Belém, e a você, acadêmico da Católica de Belém, que vem nos acompanhado desde o início de nossa transmissão, de nossa programação, buscando enriquecer o seu conhecimento e aquilo que nós aprendemos e adquirimos dentro da sala de aula. E a você também, que é acadêmico de outra instituição de curso superior em Belém e que também vem nos acompanhando, e a todo o povo que, na busca do conhecimento, partilhou, perguntou, compartilhou as nossas transmissões. Um muito obrigado. Nós ainda não estamos encerrando a nossa semana acadêmica, como disse, temos ainda mais um dia do curso de filosofia para ser encerrado, mas agora nós vamos passar para o professor doutor Mário Tito para as perguntas. E nós começamos com o Facebook. O Jameson Rodrigues pergunta pelo Facebook: sendo ontologicamente fundamentada, podemos dizer que a ética é um tipo de inatismo, sendo uma possível tendência de retorno a ela, vivendo numa realidade moderna completamente contraditória? Digo, a fragmentação por si só já fere o que é de natural do homem, como no romance Crime e Castigo, em que a personagem é cruel a ponto de matar para fazer justiça? É do Jameson, né? Do Jameson. Muito interessante a tua pergunta, e na verdade é assim, é lógico, eu quando apresentei, eu falei em 3 perspectivas, 3 horizontes da ética. Tem quem entenda a ética com essa ideia dos valores fundamentais, portanto, ontologicamente fundamentada. Depois, tem quem entenda ela como algo que é socialmente construída, e tem quem diga que ela não serve para nada e, portanto, a ética é apenas uma ação que visa o interesse pessoal. Na tua pergunta, fica claro que, se é ontologicamente fundamentada, você nasce com ela. Você nasce com esses valores. Você já nasce com os valores de bem, fazer o bem e evitar o mal. E nessa perspectiva, é óbvio que a fragmentação contemporânea e todas aquelas ações que nós vivemos na modernidade, de uma situação que nos chama a atenção exatamente pela aeticidade ou a imoralidade, vamos chamar assim, é óbvio que nos coloca em questão qual é o valor dessa ética ontologicamente fundamentada. Eu diria que, numa primeira visão, se você olha para a realidade hoje, na sua grande maioria, essa visão de ética não é, de forma alguma, a predominante. A predominante é dizer assim, não, ética é bom, mas a ética sabe como é que é? Só para mim agora. A minha ética não é a tua ética. Esse conceito de relativismo ético, né? Porém, eu também acredito que justamente porque uma boa parte das pessoas começa a perceber que esse tipo de atitude nem constrói sociedade e muito menos deixa as pessoas felizes, que começa a haver um retorno a essas visões muito mais profundas, para perceber, peraí, não é bem assim não. Ninguém pode viver numa sociedade onde cada um pensa em si, ou ninguém pode viver numa sociedade onde a ética vale agora, amanhã não vale mais. Então, o que a gente percebe, até pelo exagero, pela exasperação dessa situação, há uma necessidade de um retorno a uma fundamentação da ética. E eu acredito muito que esse diálogo deve aparecer. Eu digo o seguinte, que nós vivemos numa sociedade onde quem acredita nessa perspectiva um pouco mais de valores, um pouco mais de ontologicidade da ética, passa por dificuldades, porque a mens no sentido do discurso dominante, não é esse. Então, é preciso fazer o processo de resistência, de vivência disso, porque o campo ético não é do falar, é do fazer, né? Então, vivendo efetivamente essa ideia de sustentar a própria existência no campo dos valores. Muito bem, professor Mário Tito. E a próxima pergunta vem do YouTube, do acadêmico do curso de filosofia do 2º ano, Leonardo Vieira. Segundo Levinas, o seu olhar sobre essa questão da alteridade vai muito além. Sua visão irá nos levar a entender a nossa verdadeira relação com o outro enquanto separação de mim. Qual a importância desse conceito, autoridade, em um contexto contemporâneo? Muito boa pergunta, até porque nós falamos de alteridade como valor do outro. Alter é o outro. Eu acho muito interessante a pergunta, porque nós temos hoje não só o outro pelo outro, né, o outro, a pessoa que está na minha frente,
na questão mais física, na questão mais, eu diria assim, do encontro mesmo, de pele, toque e tal, mas o outro também que talvez não esteja na minha frente. Especialmente nessa época de democracia cibercultural, o outro é aquele que está do outro lado da rede. É aquele que está do outro lado do YouTube, que está do outro lado do Facebook, que está do outro lado do WhatsApp. E veja como é importante o pensamento do Levinas. O Levinas nos ensina que o principal valor ético é o cuidado. Aliás, o próprio Michel Foucault ele vai dizer que a ética pode ser entendida como o cuidado do outro. O cuidado de si e o cuidado do outro. O Levinas vai fazer a gente entender que o cuidar do outro já é cuidar de si. E o outro não necessariamente o que está aqui, próximo de mim, mas o outro que pode estar do outro lado do meio social e que eu preciso cuidar. Ao fim e ao cabo, o Emmanuel Levinas nos ensina que falar de ética é falar de preocupação com a vida do outro. E eu acho que aqui tem a grande questão. No momento em que nós rompermos a dimensão do homem como indivíduo, a gente vai ter um horizonte imenso aberto para a ética do cuidado. Se não for assim, a gente vai passar a entender o outro como um perigo, como uma ameaça, como aquele que vai nos fazer mal e eu vou me proteger. Só que no momento que eu me proteger, o outro também vai se proteger e viveremos numa sociedade do medo. Quando a gente começar a perceber que o outro pode ser enriquecedor para mim, eu saio da sociedade do medo para ser uma sociedade da compaixão e da partilha. Muito bem. Nós agradecemos mais uma vez toda a participação que estamos tendo pelo nosso canal no YouTube e a nossa página no Facebook. As perguntas de vocês nos ajudam a fomentar ainda mais o conhecimento, que é o objetivo desta semana acadêmica. E aí nós agradecemos mais uma vez à Católica de Belém, à faculdade, por nos proporcionar estas tardes de partilha de conhecimento e vivência daquilo que realizamos dentro da nossa realidade acadêmica, na sala de aula. E você também que pode até não estar realizando um curso superior, mas que vai nos acompanhar pelos nossos meios de comunicação. As duas próximas perguntas são pelo YouTube e eu as farei juntas para que o professor possa entender os dois pensamentos. A primeira é do acadêmico Lorival Filho. Carol Wojtyła, sendo o filósofo da pessoa, diz que o homem se conhece a partir de suas ações, ou seja, ele se torna o que o filósofo chama de o homem-ato. Sendo assim, o que esse homem-ato contemporâneo pode fazer para minimizar o caos que ele mesmo instaurou pelo seu desejo inefável de poder? E o Manuel Araújo, que é aqui do Seminário São Pio X, pergunta também. Edgar Marin diz que o homem não pode ser somente indivíduo, sociedade ou espécie. Podemos afirmar que todas as barbáries oriundas do homem têm como fundamento a fragmentação ontológica do homem? E eu passo a palavra para o professor. Duas perguntas muito profundas, eu acho bem interessante, seja a do Lorival quanto a do Manuel, porque colocam uma questão que para mim é séria. Eu vou começar com a do Manuel, porque eu acho bem interessante. É assim, quando a gente fala efetivamente nessa perspectiva de que a gente vê a situação quase que numa fragmentação profunda, a primeira tentação é dizer tudo vai mal. O negócio vai acabar, não tem mais jeito, é cada um por si mesmo e tal. Então vem um sentimento de desesperança. E eu acho que essa ideia da desesperança é uma ideia que precisa ser afastada da gente, porque a desesperança ela acaba gerando o isolamento. Então eu acho que a perspectiva deve ser a ideia do outro enquanto membro da minha própria família. O Papa Francisco, o último documento dele foi muito eloquente nesse sentido, foi o Fratelli Tutti, que quer dizer exatamente a ideia de que nós não somos só sociedade, nós não somos só grupo, nós não somos nem somente comunidade, nós somos família. E talvez a grande contribuição do Papa Francisco nessa discussão seja isso, porque nós não somos sociedade porque sociedade é uma relação de funções. Nós não somos apenas e tão somente sistema, porque cada um faz sua parte, nem só a comunidade que estamos juntos nos relacionando. Nós somos família, nós somos filhos da mesma origem, nós somos donos da mesma casa, moramos na mesma casa comum. Então, nesse sentido, eu acredito que uma das formas de resistência, e o Lorival pergunta, né, uma das formas é exatamente a gente começar a praticar essa partilha de nos vermos como irmãos.
Alguém vai dizer, poxa, Mário Tito, mas isso é utópico. Mas sim, é utópico, porque é algo que a gente precisa alcançar. Pode não ter agora, mas a gente vai começar do pequeno. O grande problema é que essas grandes realidades têm que começar das relações menores. Eu estou falando, por exemplo, de uma relação do cuidado com o outro. Eu tive um exemplo ontem, do nada. Eu estava saindo de um local para outro, estava indo da UNAMA para o INCRA, e o meu pneu furou. O pneu furou, no meio, ali na Pedro Miranda. E aí tinha um borracheiro lá próximo, só que era contramão, ele veio comigo, ajeitou o pneu, colocou lá, e eu disse, eu preciso te pagar, tá? Faça o seguinte, troque o seu dinheiro, eu vou lhe esperar lá na oficina, na borracharia. Eu não sabia quem era, ele não sabia quem era, eu podia pegar meu carro e ir embora, podia não pagar para ele. Por que eu não paguei? É porque eu sou professor de filosofia da Católica? Não. É porque, de alguma forma, eu não podia negar uma coisa que está dentro de mim. Me fez feliz. Ele ter certeza, cara, o homem não me enganou, ele me pagou o que eu devia. Com certeza, ele raciocinou, caramba, ainda tem gente honesta nesse mundo. E eu também, tem gente que confia no outro. Eu acho que essas relações de fraternidade, essas relações de estarmos próximos ao outro, vai além de regras morais, escritas ou não escritas. É questão de humanidade. Se nós conseguirmos recuperar pouco a pouco essa humanidade, com certeza a sociedade vai ser melhor. E nós abrimos espaço aqui também para registrar, e agradecendo mais uma vez a presença do professor doutor Mário Tito, registrar a grande participação no nosso YouTube, no nosso Facebook, de pessoas que estão agradecendo a sua partilha, a sua fala, o quanto tem contribuído, e as pessoas estão realmente louvando, lhe chamando de mestre, amigo, aquele que fala aquilo que tem que ser dito. Então, é o momento de agradecer ao professor doutor Mário Tito. E eu não poderia deixar de registrar e agradecer a nossa equipe. Quando eu digo nossa equipe, todos nós temos trabalhado nesses dias aqui. A assessoria de comunicação do Seminário São Pio X se dispôs, a pedido da Faculdade Católica de Belém, a auxiliar neste evento, e com toda a alegria nós estamos aqui a servir. Agradecemos também a Leba, a nossa orientadora, amiga, que também estava aqui conosco até agora há pouco. E chegou o momento da nossa última pergunta, e depois nós faremos a fala final do professor. Mas antes da última pergunta, e eu farei a última pergunta, e depois eu farei a minha pergunta, se o professor permitir, claro, que o apresentador faça a sua pergunta. Quem sabe faz ao vivo, né? Nós temos uma participação pelo Facebook do Jameson Rodrigues ainda, que pergunta: como os movimentos sociais do século XX, em especial a partir da década de 70, contribuem para a fragmentação ainda mais do homem? E aí eu contribuo com essa pergunta numa nova perspectiva, professor. Nós estamos estudando Ética 2 com o senhor, o segundo ano de filosofia, o quarto semestre, e nós vivenciamos de forma muito próxima esses conceitos da Edith, do Levinas, Bauman, mas em uma aula determinante para o curso, eu lembro muito bem, o senhor nos trouxe o discurso de Sua Santidade, o Papa Francisco, na ONU. Sim. E, naquela manhã, nós partilhamos dentro dessa perspectiva aqui. Quais são as considerações para a pessoa humana, a ontologia da pessoa humana, nesses nossos desafios contemporâneos? E aí, em meio a tudo isso que o senhor falou aqui, nesta tarde, mais a pergunta do Jameson, como Sua Santidade contribuiu com aquele discurso para isso que discutimos nesta tarde? E aí eu passo a pergunta para o senhor. Eu acho fantástica a tua colocação e a tua pergunta, assim como também do Jameson. É assim, a sociedade, ela é o conjunto de atores sociais. Quer dizer, a sociedade, ela acontece nessas relações. Essas relações, elas podem ser de dominação ou podem ser de cooperação. Elas podem ser de conflito ou podem ser de construção de comprometimentos com cada um. Qual é a grande questão de movimentos sociais em geral? É quando perdem a dimensão de entender a promoção do ser humano na sua plenitude. E talvez aqui esteja a grande contribuição do Papa Francisco nesse famoso discurso dele na reunião anual da Assembleia Geral da ONU. O Papa foi de uma profundidade tremenda quando falou com todas as letras. Nós não podemos vender a humanidade ao sabor de armas. Nós não podemos vender nossas crianças, vender mulheres, instrumentalizar o ser humano a partir dos interesses de mercado.
Muitos movimentos sociais perdem essa referência. E quando eu falo movimento social, não é só o movimento social de esquerda ou de direita, é qualquer movimento social, qualquer um deles. Quando perdem a referência da pessoa, quando manipulam pessoas. E essa manipulação pode ser dada de várias formas. E o Papa, quando fala isso no discurso da ONU, ele diz com todas as letras, a gente tem que parar de instrumentalizar o ser humano. E aí eu volto a dizer uma coisa que em relações internacionais eu costumo falar. Você pode dominar uma pessoa pelo poder forte, chamado hard power, pela força. Tu podes obrigar uma pessoa a fazer isso. E tem muita gente que já faz isso. Tu pode dominar uma pessoa pelo soft power, ou seja, tu convence a pessoa, tu enganas a pessoa acaba fazendo o que tu queres. E tem o smart power, que é a junção dos dois. Essas três formas de poder, na verdade, são manipulações do outro. Seja pela força, seja pelo convencimento e enganação, seja pela estrutura inteligente de juntar as duas coisas. Talvez o mundo esteja, diz o Papa, muito voltado para o poder. E nós precisamos trabalhar na linha da colaboração, da compaixão, da misericórdia. E isso é reconhecer o outro. Se não for assim, meus amigos, a sociedade vai continuar falando em guerra. A sociedade vai continuar falando em intolerância. A sociedade vai continuar falando em destruição de relações. Então, eu quero, já finalizando, posso já começar a finalizar, né? Pode. Agradecer a oportunidade de colocar um pouquinho daquilo que nas nossas aulas, né, de ética 1, 2 e 3 e filosofia da história, a gente discute aqui na Católica. A Semana de Filosofia é uma degustação do que é o curso de filosofia aqui dentro. Dizer para quem não é aluno de filosofia ou que não é aluno de faculdade, mas venha fazer filosofia com a gente, porque aqui você vai sair com uma formação muito séria, muito integral. Os professores têm uma qualificação tremenda no campo da filosofia, e não só, a estrutura da faculdade te permite não só você ter uma estrutura de estudo, mas também as ferramentas te permitem também agregar valor de conhecimento. Então, eu quero agradecer muito, agradeço também, eu tenho assim, um orgulho muito grande de dizer que eu sou professor da Católica, trabalho já aqui nessa instituição há 18 anos, e eu tenho assim um orgulho. Eu posso sair de outros lugares, mas daqui não, porque eu acho que aqui é onde a gente faz ciência e ciência com profundidade. Então, eu quero agradecer a possibilidade de estar aqui e dizer que estamos felizes e vamos continuar fazendo filosofia com qualidade. Nós é que agradecemos, professor Mário Tito, por todo o seu empenho e cuidado para conosco dentro dessa instituição que é realmente e marca a vida, seja dos seminaristas, seja dos leigos que estudam conosco e dos educadores que contribuem todos os dias para a realização e manutenção do nosso curso de Filosofia e Teologia. Então, nós agradecemos mais uma vez a sua presença e a sua disponibilidade, professor. Agradecemos a você que nos acompanhou durante toda essa semana, pelos nossos meios de comunicação, pelo Facebook, pelo YouTube, compartilhando, comentando, fazendo sua pergunta. Nós lembramos que ainda está faltando um dia desta semana acadêmica, ele será marcado, então fique de olho, acesse o nosso site. E é no nosso site que você tem que focar realmente agora. Você que ainda não realizou e completou, na verdade, a sua inscrição para esta semana acadêmica, se você acompanhou conosco durante todos esses dias, mas ainda não fez a sua inscrição, só vai receber o certificado e ganhar a carga horária desta atividade aquele que realizar a sua inscrição. Então, vá lá no site da Católica de Belém, realize sua inscrição direitinho. E aí, nós encerramos mais este dia de Semana Acadêmica de Filosofia, avisando que na próxima semana, da segunda até a sexta-feira, nós teremos a Semana Acadêmica do curso de Teologia, um outro momento também de vivenciarmos conhecimento dentro da realidade da nossa faculdade, também com um quadro de palestrantes e professores que vão enriquecer as nossas tardes. A inscrição também, da mesma forma que foi a inscrição da Semana Acadêmica de Filosofia, é no site da Católica, que está aqui embaixo, e você vai entrar no site da Católica e vai se deparar logo com o nosso convite para o vestibular. O vestibular que é no início do próximo mês, agora de dezembro. Então, veja lá o processo de inscrição para participar do nosso vestibular. Como o professor Mário Tito disse, aqui nós realmente vencemos algo diferencial no nosso curso, tanto de filosofia quanto de teologia. Mas você só vai saber se você realmente tiver essa abertura e buscar conhecer. Então, venha ser Católica de Belém, participe conosco. A assessoria de comunicação aqui me pede que eu agradeça a coordenação da Faculdade Católica de Belém, na pessoa do cônego Ladian Alves,
o coordenador do curso de filosofia, o Padre Hélio, e toda a equipe que contribuiu para a realização deste evento nos últimos dias, além da equipe de comunicação, também de estrutura e infraestrutura, a Secretaria da Católica de Belém, e a você, principalmente a você que esteve conosco e nos acompanhou. Nós nos despedimos agora, lembrando que na segunda-feira, às 3 horas da tarde, nós vamos lançar o link, como de costume, um pouquinho antes, 10 minutos antes, para o acesso à Semana Acadêmica de Teologia. Então, é isso por hoje. Eu, o acadêmico que esteve aqui com vocês todos esses dias, fico muito grato de ter participado deste momento. Vai ser muito enriquecedor para a minha caminhada. Então, uma boa tarde a você e até segunda-feira. Amém?